A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos inscritos e não inscritos aqui do canal Reino do Céu que nos acompanham, né? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, trazer aqui uma palavra. Quero falar sobre fé e aproveitando, meus irmãos, a gravação desse vídeo, dessa palavra, eu quero já também agradecer aos 300 inscritos, né? Chegamos aí o número 300 aqui no canal. Muito grato, muito obrigado mesmo a todos vocês que gostaram do conteúdo, que se inscreveram. Nunca pensei que chegasse, né? 300 pessoas, mas graças a Deus estamos aí. Não é um número expressivo, né? Mas de 300 inscritos, talvez 30, 40 pessoas, 50 por aí, seja interessado em estudar a palavra de Deus, tá? Agradeço a Deus e agradeço a cada um que está aqui conosco, prestigiando isso aqui no canal, no YouTube, né? Então, meus irmãos, quero trazer aqui uma palavra para que venhamos meditar, para que venhamos crescer na palavra, né? Principalmente porque estamos falando de fé, tá? E a palavra que eu quero trazer hoje, como você já viu aí na capinha do título, né, do vídeo, a fé como um grão de mostarda, tá? Porque os discípulos, o Senhor Jesus, quando veio aqui na terra, que escolheu os seus discípulos, né? Ele escolheu pessoas simples, né? Mas pessoas que tinham um coração sincero, e esses discípulos começaram a seguir Jesus pela fé, né? E ali, meus irmãos, na continuidade da caminhada com Cristo, a fé deles ia crescer, né? E teve uma certa ocasião, eu acho que pelo fato deles achar que andava com o mestre, né? Ali, já só pelo fato de andar com eles já poderiam ter adquirido um superpoder, né? Talvez fosse assim que eles pensariam. E eles tentaram, né? Expulsar um demônio, né? Uma casta de demônio que tinha um certo cidadão. E não conseguiram. Então eles ficaram preocupados porque que nós não conseguimos, né? E aí Jesus vai dizer aqui para eles, eu vou ler só um trecho aqui, só um versículo, Mateus capítulo 17, versículo 20, né? Já dei uma pincelada aqui no contexto para vocês saberem qual é o trecho que eu estou falando. Então Jesus chega para eles e fala o seguinte: e Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível, né? A Bíblia diz, meus irmãos, que a nossa fé, ela vem, né? O princípio da fé, ela vem por ouvir a palavra, né? Depois que ouvimos a palavra, a nossa fé, ela tende a crescer, porque nós vamos praticando, aprendendo, né? Buscando, e ali a nossa fé, ela tem que crescer, né? E esse texto, muitas vezes, ele é dito que a nossa fé, ela é do tamanho de um grão de mostarda, né? Não foi isso que o Senhor falou aqui, né? Vocês não conseguiram, ele disse assim, por causa da vossa, eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel, e ele diz, por causa da vossa incredulidade, né? Tem tradução que vai dizer, por causa da vossa pequena fé, né? Porque em verdade vos digo, se tiver de fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, se tiver de fé, ele não disse, se tiver de fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para lá, que passará. Não, se tiver de fé como um grão de mostarda, né, vocês farão coisas tremendas, né? Então o que é que o Senhor Jesus estava dizendo? Estava dizendo que a fé deles ainda não era grande, mas que com a continuidade da prática, né, continuasse acreditando, continuasse crendo nas coisas, porque aconteceria muitas coisas durante o ministério de Jesus Cristo, né?
Então eles iam ter, então a fé deles ia ficar dessa forma, né? Então por que ele disse que é como um grão de mostarda, né? Porque o grão de mostarda, ela é a menor das hortaliças, né? Ela é o menorzinho dos grãos, mas que quando você planta, ela nasce e cresce e se torna uma árvore grande, né? A gente faz muita sombra. Então, quando ele disse que a vossa fé seja como ele está dizendo, vai começar pequeno. A vossa fé ainda é pequena. Mas se vocês continuar acreditando e praticando, verdadeiramente será como um grão de mostarda, ou seja, vai crescer, né? Ela vai crescer, né? E para você, para mim, para nós, né? Não andamos com Cristo, mas nós temos todos os acontecimentos na palavra, né? Isso serve para nós primeiramente crer. É a palavra de Deus, esses acontecimentos aconteceram, sim, nós temos que crer verdadeiramente, né? Porque a Bíblia, quando você lê ela, você vai ter evidências de que tudo aqui é verdade. Por que é verdade? Porque se cumpre, né? O que pessoas falaram há muitos anos sempre se cumpriu. Por que é como um grão de mostarda e não do tamanho de um grão de mostarda, né? Mateus capítulo 13, versículo 31, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem às aves do céu e se aninham nos seus ramos. Ou seja, se o Senhor Jesus estava dizendo do tamanho de um grão de mostarda, então automaticamente ele estava dizendo que o reino do céu seria um reino pequeno, né? Porque aqui ele vai falar também, outra parábola e propôs dizendo, o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda. O reino do céu é pequeno? Não, o reino do céu não é pequeno, né? O reino do céu não é pequeno, é um reino grande, poderoso, né? Então, aqui ele nos explica por quê. Porque aqui ele explica que a semente da mostarda, ela cresce e se torna grande, né? Assim também era a fé dos discípulos, uma fé pequena. Mas os discípulos, meus irmãos, eles, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu e enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, né? Que ali eles continuaram a trabalhar e ali eles fizeram muito dessas coisas, expulsar demônio, legião de demônio. Pela fé, eles pregaram o Evangelho no nome de Jesus Cristo. Pessoas que eram aleijadas de 40 anos começaram a andar, pessoas que morreram ressuscitaram, né? Então a gente vê claramente que a fé que era pequenininha ainda, porque eles criam, a fé era pequena, porque eles não eram totalmente crentes, né? Eles estavam aprendendo ali. Então a gente vai ver em Atos dos Apóstolos as coisas acontecer. Por quê? Porque a fé deles agora verdadeiramente se cumpriu como um grão de mostarda, né? Cresceu, se tornou grande a fé, e eles fizeram coisas tremendas pela fé, né? Coisas tremendas. Então é isso, meus irmãos, né? É só um pequeno trecho para a gente vir meditar, para a gente vir observar os detalhes, né? Que muitas das vezes a gente passa despercebido, né? E por causa das tradições, né? Tradições, a gente vê muitas tradições, as pessoas falam o versículo, porque se repete muitas vezes e às vezes não é da forma que está descrito na palavra de Deus, certo? Então espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido, né? E que você venha deixar o seu like aí, compartilhar com os seus amigos nas redes sociais, né? Um pequeno texto, uma pequena meditação
sobre a fé, né? Logo mais estarei trazendo outro vídeo, também vou falar sobre a fé, tá bom? A fé, só que eu vou falar sobre uma fé vã, uma fé que não é fé na verdade, né? Uma fé vazia, uma fé que não existe, porque o mundo hoje, ele é por conta de estarmos nos últimos dias, já nos últimos dias ali desses reinos terrenos, que vai vir um reino eterno, um reino que jamais terá fim, que é o reino de Cristo, né? E nós sabemos que os acontecimentos que estamos passando são coisas dos últimos dias. Então, por causa disso, a Bíblia já nos diria, já nos falava que viria uma grande apostasia. Apostasia, irmão, é o afastamento da verdadeira fé. As pessoas não vão se afastar dos templos, pelo contrário, os templos vão estar sempre cheios, né? Cada vez mais cheio, mais pessoas crendo em coisas vãs, tá? Não é a verdadeira fé. Então eu quero falar no próximo vídeo e espero que você, quando vier a notificação, você acompanhe, assista lá. Estarei postando, falando um vídeo sobre a fé vazia, né? Sobre a fé em vão, né? Uma fé que não é fé, verdadeiramente, tá bom? Então fiquem todos na paz do nosso Deus. Deus abençoe você, muito obrigado e até o próximo vídeo.